Meus irmãos, um bom dia a todos vocês. É uma alegria cumprimentá-los nessa manhã de segunda-feira. Eu estou aqui em casa agora, então, bem, eu quero aqui passar algumas informações para vocês que vocês podem considerar importantes antes de abrir aqui a Bíblia. Eu agora sou pastor da Igreja Central de Brasília e quero dizer para vocês que para mim é um enorme privilégio, uma honra ser pastor dessa igreja. E esse ministério, ele continua de uma forma assim mais diferente, mas conservando a mesma essência. E a essência do ministério é estar perto de ovelhas, estar pregando, é estar ajudando a igreja, é estar inspirando essa igreja. E eu estou muito feliz por isso. E, claro, nesse momento, eu tenho certeza que algumas ovelhas aqui da Igreja Central de Brasília que se faz presente e muito obrigado também pela presença de vocês nesse momento aqui. Bem, a gente agora recupera a nossa série de Romanos, andando, viajando por aí. Algumas pessoas sempre perguntavam, pastor, e quando é que vai recomeçar? Então, vai chegar o momento certo, e agora chegou, e nós vamos agora para o capítulo de número 7 de Romanos. Capítulo número 7 de Romanos. Romanos, ele é conhecido entre os teólogos como um tratado. E esse tratado, obviamente, trata de temas diferentes, como lei, como graça, como evangelho, como pecado e coisas dessa natureza. Então, Romanos capítulo número 7, ele vai falar de um tema extremamente importante. Ou seja, o lugar da santidade na vida do crente que se sente pecador. Você já parou para pensar sobre isso? A santidade na vida do crente que se sente pecador e que ele vai possuir muitas lutas. É muito importante compreender algo. Se a gente não entender Romanos, capítulo número 7, nós vamos para alguns extremos nessa vida. Nós vamos para o extremo da, da vida completamente legalista, uma vida em que vai beirar ou viver o perfeccionismo. Esse é um extremo. Porque a gente tem que guardar a lei, tem que obedecer à lei, e então você lê Romanos capítulo número 7, ou você não entende bem Romanos 7, e acha que tem que viver o legalismo, a lei, a obediência, a santidade, ou você vai para outro extremo. Você vai dizer, olha, eu não consigo aqui entender muito bem minha natureza humana, e aqui eu vou viver uma vida de que eu vou para a igreja, eu tenho as práticas comuns da vida cristã, no contexto adventista, sábado, dízimo, oferta, vegetarianismo e tudo mais, mas para mim isso aí não vai ter muita importância, né? Porque eu não consigo ser o cristão que eu deveria ser. Eu não consigo ser o cristão que eu deveria ser. Então, quando eu não entendo o que é a natureza humana, eu vou beirar o legalismo, ou eu vou viver também uma vida, talvez assim, até de promiscuidade ou de duplicidade dentro da própria igreja. E o terceiro caminho é você abandonar a igreja. Tudo isso é porque a gente não compreende o que é a natureza humana. Então, Romanos, capítulo número 7, ele vai dizer um pouco sobre o que significa ser humano, ser cristão e ainda continuar tendo lutas. E essas lutas, elas vão existir por toda a sua vida. E você precisa entender isso. Romanos, capítulo número 7, não foi escrito por uma pessoa que era pecadora e depois conheceu a Cristo em Romanos 8. Não, não é isso que o texto vai dizer. O texto vai dizer que Romanos, capítulo número 8, ele é uma descrição da pessoa que ama a Deus, mas que tem suas lutas dentro da sua natureza carnal. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos. Nós vamos aqui, do capítulo número 1, do capítulo 7, perdão, do versículo de número 1, Paulo vai falar sobre a lei e as paixões. Paulo vai fazer uma descrição, que eu diria aqui, uma descrição genérica sobre a situação da lei e do pecado. Olha o que ele diz aqui. Versículo número 5, ele diz assim: Porque
Quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, operava em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Paulo, ele vai falar da lei moral e também Paulo vai falar sobre a lei do pecado que prevalece em nossa vida. Parece que quando você lê esse texto, fica tudo bem. Mas não é isso que acontece. Então ele se volta novamente para a lei e vai dizer o seguinte: qual o papel da lei? Qual a importância da lei? Qual a relevância da lei? Paulo então ele vai agora fazer uma colocação, um posicionamento sobre como a lei deve ser enxergada pelo cristão. Aí ele diz, versículo número 7: que diremos então? Que é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Paulo então começa a fazer uma descrição. Paulo diz: olha, a gente está vivendo um espírito, mas vamos esquecer da lei? A lei não tem importância nenhuma? Não é isso que ele diz. Mas esse não é o tema central de Paulo. Ele vai dizer: olha, a lei está aqui, mas existe uma outra lei que é a operação do pecado em nossa vida mesmo sendo cristão. Como a gente vai agir diante dessa realidade? O que Deus espera de nós e o que nós temos a oferecer aqui, no nosso corpo e na nossa mente. O que Deus espera de nós é a vida em obediência, completa santidade. Mas o que existe dentro de nós é uma coisa muito diferente. Depois ele diz: mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim um tipo de cobiça, porque sem lei o pecado está morto. Por quê? Porque o pecado, a lei reaviva o pecado. Houve um tempo em que nem a lei, sem lei, eu vivia. Mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Ou seja, a lei sempre ele aponta para o pecado, sempre evidencia o pecado, sempre ele traz luz sobre o que é o pecado. Esse é o papel da lei. E olha o que ele diz. Eu verifiquei, versículo de número 10. Eu verifiquei que o mandamento me havia sido dado para a vida e esse se tornou mandamento para a morte. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e, por meio do mandamento, me matou. Então, Paulo aqui está dizendo: a lei dá evidência do pecado. Só que quando o pecado se torna evidente em minha vida, o salário do pecado é a própria morte. Ou seja, a lei reaviva o pecado porque dá evidência ao pecado, mas quando eu tenho consciência do pecado, o que é que acontece? Eu me sinto morto. E olha o que diz mais o versículo número 12. Assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, veja bem, Paulo, em Romanos, capítulo número 7, versículo 12, ele diz: olha, se a lei ela aponta para o pecado e me diz que estou em adultério, que estou em mentira, que estou em desonra, que estou em cobiça, que eu estou em transgressão. Então, o pecado, ele está falando de algo que, a lei, perdão, está falando de algo que é santo e que é justo, porque está descrevendo ali o doente de uma maneira muito clara e nos mínimos detalhes. Mas, além disso, a lei também, ela é santa e o mandamento, ele é justo e também é bom. Por que que é bom? Porque se a lei está reavivando o pecado e nós está dando evidência do pecado, Deus não quer que a gente viva na condição de pecado, porque Ele quer nos salvar. Por isso que a lei ela tem um propósito de apresentar algo, ou seja, apresentar que o caminho que nós estamos seguindo é um caminho completamente difícil, é um caminho que nos leva à morte. Então, a lei está dizendo o seguinte: a lei está dizendo, olha, não é por aí, não é esse caminho, não é essa escolha, não é essa decisão. Ok. Mas olha só, versículo número 13. Então aquilo que é bom se tornou morte para mim, ou seja, aquilo que é bom. O que é bom para Paulo? A lei se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado mostrasse toda a sua força
de pecado. Então, Paulo está dizendo: eu só entendo o que é pecado pela evidente manifestação da lei de Deus. Só que agora, Paulo vai dizer o seguinte: diante dessa realidade toda, eu quero aqui falar de mim. Eu quero dizer para vocês o que que eu sinto diante daquilo tudo que o Espírito Santo está me revelando. E Romanos 7, especialmente os versos que eu irei ler agora, é fantástico. Mas antes de continuar a leitura, eu queria aqui apresentar uma citação de John Stott a respeito de dois grupos. O primeiro grupo é o grupo que exalta a lei, mas não existe graça nisso. Por quê? Porque essa lei está desassociada daquilo que Cristo pode fazer na vida do pecador. E existe que é o que são os legalistas. E existem outros, que aí eu colocaria os antinoministas, que são aqueles que dizem, não, a gente não precisa de lei. John Stott, um grande exegeta, né, inglês, ele disse assim, deixa eu aqui apresentar para vocês. Olha o que John Stott falou. John Stott, ele diz o seguinte, é, os legalistas temem a lei e estão sujeitos a ela. Os antinomianos detestam a lei e a repudiam. E os livres para cumprir a lei amam a lei e a cumprem. Interessante isso. Quem está dizendo é John Stott. Não é um adventista do sétimo dia, mas a sua essência, a sua teologia é brilhante. No seu comentário de Romanos, página 116. Agora, pensando nisso, Paulo diz assim, porque bem sabemos que a lei ela é espiritual. E ele diz, esse é o verso 14, tá, irmãos? Eu, porém, eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Nossa. Paulo primeiro dá um olhar. Ele diz assim: olha, preste atenção nisso. O que é a lei? E Paulo diz quem ele é. Primeiro, o que é a lei? Paulo diz que a lei é espiritual. Isso significa que quando você olha Romanos, capítulo número 7, o cristão e a lei aparece do versículo 6 ao 1 a 6. Logo depois, o 7 e 13 fala da santidade da lei. Logo depois, a gente vai encontrar o ministério da lei e depois a impossibilidade da lei. Então, veja bem, até aqui, no capítulo 7 até o versículo 13, a gente compreendeu um pouco sobre o cristão e a lei, a importância da lei, o que que a lei faz, o que que a lei aponta, o que que o pecado nessa condição ele pode trazer na vida do cristão. Depois ele vai dizer que a lei também é santa, é justa, é boa. Depois ele vai apontar o ministério da lei que é evidenciar o pecado. Mas depois ele diz o seguinte, olha, eu vou agora apresentar para vocês a impotência da lei. Então, entenda aqui uma coisa, olha. Entenda bem aqui uma coisa. A lei é potente para dar evidência ao pecado. A lei é impotente para tirar o pecado de nós. Tá claro isso? Vou repetir, tá? A lei era potente para dar evidência do pecado, para dizer, olha, essa é a sua condição. Isso aqui é você. Mas a lei é impotente para trabalhar esse pecado em você, para tirar isso de você. Ela nunca vai conseguir fazer isso. Mais ou menos o seguinte: você vai para uma tomografia, né? E ali o seu corpo é todo preparado, você entra naquela máquina. E a tomografia vai fazer uma análise minuciosa do seu corpo. Minuciosa, detalhada do seu corpo. Do, da cabeça, passando ali pelo tórax, os braços, depois pela bacia, pelas pernas, até chegar aos seus pés. E vai dizer onde que está errado. Um tumor, um nódulo, alguma coisa desse tipo. Mas aquela máquina é incapaz de curar você. Aquela máquina, qualquer exame que a gente faça, a gente não, a máquina, o aparelho, não pode curar. Ele só pode apontar. O papel da lei não é curar. O papel da lei é apontar. Aí você diz assim:
Se é só apontar, então onde é que está a evidência aí de redenção? Por que que Paulo, se isso é apontar, por que que Paulo diz que é santa, justa e boa? Você sabe por quê? Porque não existe cura se você não reconhece que você é doente. Não existe cura. Não existe tratamento para quem não reconhece que está doente. A primeira coisa que a lei diz é alguma coisa está errada aqui. E a gente precisa se convencer disso. Existe alguma coisa que está fora do lugar aqui. Então, esse fora do lugar, em Romanos, no capítulo de número 7, vai nos apontar algumas coisas. Paulo diz: por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo, é justo e é bom. Quem está dizendo isso? É Paulo. Paulo, o teólogo. Paulo, o poliglota. Paulo, o erudito. Paulo, que possuía habilidades extraordinárias. Paulo, a mente mais fértil, a mente mais aguda, a mente mais brilhante do judaísmo no primeiro século. É esse homem que está falando. Esse homem que teve um encontro com Cristo. Esse homem que teve profundidade teológica, lucidez missionária e também dependência espiritual extremamente profunda de Cristo. Quando você vê toda essa realidade na vida de Paulo, você pode até pensar o seguinte: não, mas não tem condição. Não é possível. Não é possível que seja Paulo que esteja escrevendo isso. Mas é exatamente isso que está acontecendo. O que está acontecendo aqui é Paulo dizendo para mim e para você o que é a natureza humana, e você precisa entender isso. E ao compreender isso, a sua vida pode ser completamente diferente nessa jornada cristã. Vamos para o texto, versículo número 15. Porque nem mesmo compreendo o meu modo próprio de agir, porque não faço o que prefiro e sim o que detesto. Você já chegou a algum momento na sua vida em que você diz assim, que você diz para você mesmo, depois de uma santa ceia, depois de um tropeço que você deu, de você olhar para você mesmo e dizer assim: eu não estou compreendendo. Eu participo da Sala 57, eu leio os livros do Espírito de Profecia, eu tenho meus momentos de devoção, eu sou uma pessoa que jejum, eu sou uma pessoa que oro, eu sou uma pessoa que busco a Deus, e eu não estou entendendo por que eu tenho isso. Eu estou sentindo essa tendência. Por que que eu tenho esses pensamentos? Por que que eu tenho esses desejos? Paulo, mesmo com tanta bagagem espiritual, com tanta bagagem teológica, com experiência tão profunda com Cristo, ele disse: quando eu olho para mim mesmo, eu vejo que há coisas da minha natureza que Deus não colocou. Você sabe qual é o problema de pessoas, inclusive dentro do nosso meio, que tem tendências para o perfeccionismo? São pessoas que não entenderam ainda o que é a natureza pecaminosa. Você tem que entender isso. Amigos queridos, quando você é batizado, sua natureza pecaminosa, ela não ficou dentro do tanque, ela está dentro de você. Ela está dentro de você. Então não importa. Aquele desejo da vida passada, que cada um de nós temos aqui uma vida passada sem Cristo, ele vai aparecer em algum momento. Ou o temperamento descontrolado, ou os desejos sexuais, ou o desejo de fumar, de beber, ou os maus pensamentos. Enfim, nós temos assim, na verdade, uma tendência enciclopédica de pecado, ou seja, nós temos uma tendência enorme para fazer tudo aquilo que é ruim. Nós temos um potencial devastador dentro da nossa própria natureza pecaminosa. Devastador. Se você não compreender isso, é interessante que quando você vai para o Evangelho de João, uma coisa que me chama a atenção é que o próprio Jesus, ele compreendia a natureza humana, né? Ele compreendia a natureza humana. Ele sabia o que era a natureza humana. O próprio Jesus. Quando Jesus Cristo ele esteve perto dos judeus
e alguns acreditavam nele e outros não acreditavam, ele disse o que era a natureza humana. O que Paulo está fazendo em Romanos, capítulo número 7, é muito parecido com aquilo que Jesus Cristo já falou. Abra sua Bíblia, por gentileza, em João, capítulo número 2. Em João, capítulo número 2. Olha o que diz. No versículo de número 25, tá? O que é essa natureza humana? João, capítulo 2, versículo 25 diz assim: sobre Jesus. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Cristo sabia o que era a natureza humana, Paulo sabia o que era a natureza humana. E eu pergunto, você sabe o que é a sua natureza humana? Você sabe o que é a sua natureza humana? Talvez, amigos queridos, esse é um estudo que a gente deveria dar um pouco mais de atenção na igreja, tá? Você sabe por quê? Porque, às vezes, a gente olha para uma pessoa, né, que cai, que tropeça, que escorrega, e pode ser qualquer um. Pode ser pastor, pode ser membro, pode ser ancião, pode ser pastor jubilado, pode ser qualquer um. Aí você se escandaliza, meu Deus, que é isso? Essa pessoa era famosa, a pessoa era conhecida, e a gente se desespera, alguns querem abandonar a igreja e tudo mais. Você sabe por quê? Porque não conhece o que é a natureza humana. Se você conhecer mais sobre natureza humana, à luz da Bíblia, não é que você vai ser indiferente, mas que você vai se escandalizar menos. Você sabe por quê? Todos nós estamos nesse pacote aqui. Todos nós. Então, se conheça. E Paulo, então, para deixar mais evidente isso, veja o que ele diz. Vamos voltar para Romanos 7. Veja o que ele diz. É, versículo 17. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, que eu, Paulo está se referindo? Se é ele mesmo. Paulo está dizendo o seguinte, ó, parece que está dizendo, ele está tentando desassociar aqui. Então ele diz o seguinte, ora, versículo 15 para ficar melhor. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim mesmo, ou seja, na minha carne, não habita bem nenhum. A segunda vez, ó, a primeira vez, no versículo número 17, Paulo diz: o pecado que habita em mim. No versículo 18, ele diz: em mim não habita bem nenhum. Versículo 19 diz assim: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o mal que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Terceira vez, Paulo fala do pecado que habita nele. Agora vá para o verso número 21. Assim encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, verso 22, tenho prazer na lei de Deus. No fundo, eu quero ser cristão. No fundo, eu quero ser equilibrado. No fundo, eu quero ser justo. No fundo, eu quero ser puro. No fundo, eu quero ser fiel. Mas, infelizmente, na vida cristã tem um mas, né? Mas, no verso 23, vejo nos meus membros outra lei que guerreia contra a lei da minha mente e me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo está dizendo o quê, irmãos? Paulo está dizendo que ele está em guerra. E o crente verdadeiro, o crente que se conhece, ele vai descobrir que ele está em guerra. E todos nós aqui. Quantos anos você tem de igreja? Você está em guerra, você sabe que você está em guerra. Se eu disser que não tenho guerra, eu estou contradizendo o que Paulo está afirmando. E o velho Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo: eu estou em guerra. Quanto à vida que Deus quer que eu viva e aquilo que está operando dentro da minha própria natureza. Bem, como é que a gente vai resolver isso? Como é que Paulo vai resolver isso? Como é que Deus vai resolver isso?
É interessante nós considerarmos aqui o que é pecado voluntário e o que é pecado involuntário. Romanos 6, versículo 12 e 13 diz assim: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros de seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: olha, não vivam uma vida de independência, de pecado. Você sabe que está errado, você insiste nisso, você se distancia de Deus, você mergulha em prazeres que não vão levar a uma vida de satisfação e de realização, mas uma vida de vazio, de busca de sentido, de propósito, e uma vida que não leva a uma construção, mas sim uma destruição. É aquele pecado que nós que fazemos voluntariamente. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ellen G. White vai comentar sobre isso. Preste atenção nesse verso, nesse pensamento. Ela diz: cada cristão, por aquilo agora que está dentro da sua própria natureza, será assaltado pelos encantamentos do mundo. Preste atenção, sobre três coisas. Três coisas: os clamores da natureza e as tentações diretas de Satanás. Ninguém está livre dessas coisas. Opa, peraí. Quem não está livre? Leia o texto aí comigo. Quem não está livre? Ninguém. Ninguém, pastor? Não, ninguém. Não importa qual tenha sido a nossa experiência, não importa como é elevada a nossa posição, precisamos vigiar e orar continuamente. Temos de ser diariamente guiados pelo Espírito de Deus ou haveremos de ser dirigidos por Satanás. Quais são os recursos em que o pecado age em nós? Encantamento do mundo, aquilo que a natureza pecaminosa está pedindo e aquilo que é as tentações diretas de Satanás. Agora eu quero apresentar algo para vocês. Quando a gente compreende um pouco isso, a gente vai descobrir uma coisa bem interessante, que pecado, irmãos, não é só transgressão da lei. Pecado também é transgressão da lei. Pecado é transgressão da lei e pecado também é a condição da nossa natureza que nós temos em nossa própria vida. Então, o pecado, ele é, então, atos e também é condição. Se eu só trabalho atos em minha vida, eu posso dizer o seguinte: tá bom, ok, eu dou dízimo, guardo sábado, eu honro meu pai, minha mãe, tudo mais, tá tudo certo. Então não existe pecados em minha vida como ato. Mas só que se a natureza clama por algo contrário, então isso quer dizer que você ainda vive na condição de pecador. E essa condição de pecador vai estar conosco até que Jesus Cristo volte. Por quê? Porque Paulo diz que este corpo pecaminoso romano, 1 Coríntios capítulo 15, tá? Não esqueça disso não. Esse corpo pecaminoso deverá ser revestido de quê? De quê? Tá? Então ele fala de impecaminosidade. Esse corpo mortal, ele vai ter que ser revestido de quê? De imortalidade. É só ler perdão, 1 Coríntios capítulo 15. Você tem que ler 1 Coríntios capítulo 15 para entender que esse corpo pecaminoso, ele só deixa de ser pecaminoso com a volta de Cristo. Esse corpo mortal, ele deixa de ser mortal só com a volta de Cristo. Então ponha isso na sua cabeça para que você não sofra tanto. Aí agora, vamos lá, nessa realidade toda, veja o que é a natureza e a manifestação do pecado. Pecado voluntário, de acordo com Hebreus, diz assim: porque se vivermos, deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Paulo está dizendo o seguinte: você não pode viver em pecado se você um dia conheceu a Cristo. Esse é o pecado voluntário. Só que existe o pecado involuntário. E é esse aqui, ó. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ou seja,
O cristão, ele não tem o pecado como estilo de vida, ele não tem o pecado como opção primária em sua vida, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Isso significa que, quando a pessoa conhece a Cristo, o pecado é um acidente e não um estilo de vida. Quer uma evidência maior para isso? Veja o que diz 1 João capítulo 1, versículos 6 e 9. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, e aqui João está falando da condição do pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então entenda uma coisa, amigos. Por mais renovados que a gente seja, tem uma parte podre, doente aqui dentro. Pecado é ato. Pecado também é condição. Em Romanos 7, Paulo ele sai da discussão superficial e vai para uma discussão profunda, dizendo: encare o pecado também como uma condição, mesmo você sendo cristão. E aí, nessa realidade, veja o que diz a serva do Senhor. Veja o que ela diz. Ela diz aqui: ser levado ao pecado sem se perceber. A gente tem uma condição de natureza que a gente pega até sem perceber. Não pretendendo pecar. Está falando aqui para crente, irmãos. Mas pecando por falta de vigilância e de oração, não discernindo a tentação de Satanás e assim caindo-lhe no laço, é muito diverso daquele que planeja deliberadamente entrar em tentação e planeja um curso de pecado. Ou seja, Ellen G. White está dizendo o seguinte: quando o pecado é um acidente, ambas as coisas são pecados. Tanto o que você faz deliberadamente, quanto o que você faz se planejar. Ambos são pecados. Mas tem diferença enorme quando a pessoa planeja intencionalmente pecar e quando o pecado é um acidente. Ambos nos torna responsáveis, mas são coisas de proporções diferentes. Paulo diz: desventurado homem que sou. Porque Paulo, ele encarou a si mesmo. E ele então faz a pergunta: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará dessa condição? Mas Paulo, ele faz a pergunta e para que você tenha a resposta correta, é necessário fazer a pergunta correta. Quando você lê Bíblia, se interesse nas palavras, nas pontuações, para que você saiba que cada palavra que está lá faz sentido. Põe os seus olhos no capítulo de número 7 e veja a pergunta que Paulo faz no versículo 24. E aqui Paulo vai apresentar um detalhe. Um detalhe. Ele diz: miserável homem que sou. Ou seja, ele sabe da luta, ele sabe dessa guerra civil, ele sabe que está em guerra, ele sabe disso. E olha o que ele fala: quem me livrará do corpo desta morte? Paulo não diz o que livrará a ele daquela condição. Onde está o livramento? Onde está a força? Onde está o poder? Onde está a suficiência que eu necessito para dar o próximo passo, para progredir e não regredir na vida cristã? Paulo não diz o que, amigos. Paulo não constrói sua pergunta perguntando o quê. Bom,
Vamos aqui dar uma olhadinha. É, quando Paulo ele encontra-se com Jesus em Damasco, ou Jesus encontra com Paulo em Damasco, né? É interessante nós percebermos deixa eu dar uma olhadinha aqui rápida, em Atos 9, né? É interessante nós percebermos é, que Paulo, ele tem três ocasiões em que ele fala da sua relação com Cristo, como ele conheceu a Cristo. E em um desses relatos, Paulo vai dizer o seguinte: Senhor, o que que eu devo fazer? E então, claro, porque Paulo era um fariseu e tudo era o que ele deveria fazer. Só que quando você olha para Paulo mais maduro, e é interessante, né? Abre aqui um parênteses, né? Quanto mais maduro você for como crente, mais você vai estar consciente da sua condição, viu? Posso repetir isso? Você quer saber o que é o crente maduro? É uma pessoa que sempre vai conhecer sua condição. Ele nunca vai perder de vista a sua condição. Paulo, quando faz a pergunta, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele já disse o seguinte: é uma pessoa. É uma pessoa que vai trabalhar em minha vida. E aí, então ele diz: olha o que ele fala no versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu sou de mim mesmo, com a mente eu sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne eu sou escravo da lei do pecado. Mas ele diz o seguinte: graças a Jesus Cristo. Então isso quer dizer que, diante dos assombros que Paulo tem da sua própria natureza, de sua própria condição, de suas próprias tendências, quem resolve esse problema? É interessante que no livro Caminho a Cristo, Ellen G. White diz assim: Paulo faz a pergunta: quem me livrará do corpo dessa morte? E João Batista responde, diz Ellen G. White: quem me livrará do corpo dessa morte? João Batista responde: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amigos queridos, a nossa condição ela é desesperadora. Ela é desesperadora. Mas a solução para os nossos problemas é uma solução absoluta e pessoal. A solução para as lutas que você tem em sua vida é Cristo. Os seus medos, as suas quedas, as suas promessas quebradas. O coração que muitas vezes se sente indigno. As orações que às vezes nós não queremos fazer. Lembre-se de uma coisa. Você tem um Salvador que ama muito você, que nunca vai desistir de você, que hoje, nessa manhã, está aí do seu lado, na sua casa, ou no seu trabalho, ou no seu carro, que quer caminhar com você, que quer segurar a sua mão, que quer que você olhe para ele, que quer que você reconheça a sua condição, mas que não desista da salvação que está em Jesus Cristo. Cristo é vivo. E tudo aquilo que você precisar para dar o próximo passo, para continuar de cabeça erguida nessa jornada cristã, você vai encontrar em Cristo. Cristo é tudo, meus irmãos. Cristo é o início de tudo nessa carreira. Cristo é o processo dessa carreira. Cristo é o fim dessa carreira. Cristo é tudo. Cristo é tudo. Cristo é o centro daquilo que você lê. Cristo é o motivo dos seus louvores. Cristo é o peso das suas orações. Cristo é a motivação do seu testemunho. Cristo é a razão pela qual você vive e você constrói todas as suas esperanças. Cristo é a própria esperança. Cristo é a consumação da nossa esperança. Cristo é aquele que nos justifica. Cristo é aquele que nos coloca dentro de um status que nós nunca podemos alcançar sozinho. Cristo tem a pureza que eu não tenho. Cristo tem a santidade que eu não tenho. Cristo tem a beleza espiritual que eu não possuo. Cristo tem a beleza de caráter que eu nunca posso desenvolver. Cristo tem a santidade que nunca posso alcançar. Cristo tem a obediência que nunca posso alcançá-la sozinho. Cristo é tudo.
Então, por isso que Paulo disse: eu sou miserável, eu não tenho condição. Esse aqui são os meus medos, esses são os meus fracassos, essa é a minha coleção de quedas. Mas ele diz: mas graças, graças, você sabe por quê? Porque não existe outro caminho, não existe outra saída, não existe outra porta, não existe outra alternativa a não ser a graça que para Deus se manifestou entre nós em formato de Deus. A graça veio em forma de Deus. Por isso que João diz, né? O Verbo se fez carne, cheio de graça. Essa graça que está disponível hoje para mim e para você. Mas além da operação de Cristo, além da operação de Cristo, a obra dessa graça só vem através de uma coisa, da habitação do Espírito Santo. Para que eu viva essa graça, que me redime e que me restaura, apesar das minhas condições. Primeiro acontece com Cristo. Só que Cristo disse que enviaria o Espírito para habitar em nós. Opa, o pecado habita em nós, habita. Então o Espírito precisa habitar. Se a guerra é interna, então Deus, ele vem, ele se manifesta internamente em nossa vida. E como é isso, pastor? Sabe como é isso? Romanos capítulo número 8. A gente vai estudar isso amanhã. Que Deus abençoe vocês. Que a graça de Cristo seja suficiente em sua vida. E não desista por causa da sua natureza. Porque mesmo Deus sabendo de sua própria natureza, ele não desistiu de você. Não desista por causa das suas quedas, porque tudo isso, Deus já sabia de tudo isso, toda essa condição. Por isso que está aqui na Bíblia, para que você saiba quem você é. Mas vida cristã, irmãos, não é só saber quem nós somos. Vida cristã, irmãos, não é só saber a condição em que nós vivemos. Vida cristã é, acima de tudo, conhecer a Cristo. Conhecer sua condição, conhecer quem você é, não é suficiente. Conhecer a Cristo é suficiente. Você crê nisso? Você crê nisso? Crê nisso de alma, de coração, de vida? Feche seus olhos e vamos buscar a Deus. Bom Deus, obrigado por estar conosco. É isso mesmo, Senhor, nós somos pó. É isso mesmo, Senhor, nós caímos e nós deslizamos muitas vezes, até em pensamentos. Mas obrigado por nos conhecer, por nos amparar. Obrigado porque o Senhor nos carrega em seus braços como filho, como uma filha. Obrigado, Senhor, porque às vezes nós podemos ter nojo, nós podemos às vezes não aceitar nossa própria condição. E é verdade, isso é bom porque a lei evidencia tudo isso. Mas nós somos aceitos em Cristo Jesus, não importa a nossa condição. Nós somos amados em Jesus Cristo, não importa a nossa condição. Nós somos restaurados, recuperados em Jesus Cristo, não importa a nossa condição. E a vida cristã é um constante caminhar. E nesse dia, nós queremos caminhar contigo. Nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço em todos vocês, que a graça de Cristo os abrace hoje e não desista, porque Cristo não desiste de você. Deus abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Que maneira abençoada de começar o nosso dia com essa mensagem tão abrangente, né, que fala da importância da gente se conhecer, das nossas lutas. Faz o diagnóstico, aponta o remédio, que é um remédio infalível. Se recorrermos a Cristo, não tem como a gente não ser ajudado. Não tem como a gente não ser ajudado. Louvado seja Deus, Pastor Lucas, por essa mensagem muito oportuna, muito apropriada para os dias em que estamos vivendo. O apóstolo Paulo aí, na carta aos Romanos, realmente sistematizou o problema do ser humano e a solução divina, né? A solução não está dentro de nós, como alguns autores de autoajuda diz. A solução está fora de nós.
A solução é Cristo Jesus. Ele é tudo como o Senhor colocou aí. Louvado seja Deus. Muito obrigado, pastor, por essa mensagem que aqueceu e abençoou, aqueceu o nosso coração e abençoou cada um de nós. Quero dizer que amo o Senhor, preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque o Senhor, o pastor Lucas Alves e cada irmão e irmã aqui na sala 57 existe. Amém. Deus possa abençoar o senhor aí agora nessa nova função como pastor da Igreja Central de Brasília, né? Onde estava aí o pastor Rubens Mandelli, meu amigo, trabalhou aqui na APS com a gente, depois foi para lá. E que assim como o senhor abençoou a nós pastores na função de ministerial, o senhor abençoe aí os irmãos dessa igreja também. Amém. Um grande abraço e um ótimo dia, pastor. Bom dia.